Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu estou no lugar aqui e conto uma história não muito legal, é uma das histórias mais tristes da nossa era, né? É o campo de concentração de Auschwitz, fica localizado aqui na Polônia. Esse lugar aqui é o campo de concentração mais famoso da época da Segunda Guerra Mundial, né? Do nazismo, e também um dos maiores campos de concentração. Atualmente, Auschwitz é um museu que recebe centenas de visitantes todos os anos, que vêm aqui para tentar não esquecer, né, dessa tragédia que aconteceu e não repeti-la, né, fazer com que isso nunca mais repita, né, na história. Na verdade, o nome Auschwitz é o nome alemão da cidade, né, que os alemães deram para essa cidade aqui, que fica na Polônia, que na verdade tem o nome de Oswięcim. O nome polonês da cidade é Oswięcim. Então, a cidade fica a mais ou menos 70 quilômetros da Cracóvia, que é a maior cidade aqui na proximidade. A Cracóvia, que já foi capital da Polônia durante algum tempo, né? Atualmente a capital é Varsóvia, então tem essa proximidade, essa região era muito importante. E os nazistas escolheram exatamente esse local para colocar o principal campo de concentração deles, por ser um ponto estratégico, né? A Polônia, para eles, né, na época, ali ficava no meio e conseguiria receber gente de todas as partes da Europa, né? A maioria dos prisioneiros que ficaram aqui eram de origem húngara, né? E o campo de concentração recebeu tanto judeus, ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos, né, inimigos políticos do nazismo. Então todo mundo vinha para cá. A gente guarda na memória, né, que a maioria, né, ficou famoso que a maioria dos prisioneiros aqui era judeus, mas é importante lembrar que não eram apenas judeus que vinham para os campos de concentração. Aqui em Auschwitz, a grande parte dos prisioneiros que eles receberam foram judeus vindos da Hungria, né? Os judeus húngaros, né, formavam a maior parcela de prisioneiros aqui. E o interessante é o seguinte, atualmente Auschwitz é um museu. A gente vai passando aqui, ó, esses pavilhões aqui onde ficavam as pessoas, né? Atualmente são galerias do museu, então você vai passando de galpão em galpão e cada um tem um tema. Alguns têm aquela cara bem de museu mesmo, né? Com tudo arrumadinho, totalmente diferente do que era na época. Cada um homenageando um tipo de prisioneiro, né? A maioria, por exemplo, um galpão homenageia prisioneiros vindos da Polônia, outros da Eslováquia, outro da França, outro da Bélgica e assim por diante. Então, realmente um memorial em homenagem àqueles que ficaram aqui nesse lugar e acabaram sofrendo extremamente com o regime nazista. Outros galpões a gente tem aquela estrutura preservada que a gente consegue ver realmente como é que era na época, né, que os prisioneiros eram trazidos para cá. É muito grande, né? Na verdade, esse complexo aqui, né, esse campo de concentração é formado por dois campos. Auschwitz era o campo de concentração e Birkenau era o campo de extermínio. Falando um pouco assim da história de como é que eles eram trazidos para cá. Quando os prisioneiros eram trazidos para cá, eles não sabiam para onde que eles estavam vindo. Então eles vinham com mala, eles vinham com com o carregamento todo que eles tinham em casa, e os nazistas diziam para eles que eles estavam indo para um lugar onde eles iriam poder trabalhar. Então é por isso que tem aquela famosa frase ali na entrada do campo de concentração, né? O trabalho liberta, porque quando os prisioneiros chegavam no campo de concentração com sua tralha, com toda a sua roupa, eles achavam que eles iam conseguir um lugar para trabalhar. Quando eles chegavam aqui, eles percebiam que a realidade era extremamente
diferente. Eles tinham que se desfazer dos seus pertences pessoais e acabavam sendo aprisionados aqui, forçados a trabalhar sem receber nada, trabalho escravo, né? E naquelas situações extremamente precárias. Os prisioneiros tinham cabelo raspado, recebiam uma alimentação muito deficitária, assim, eles emagreciam com muito tempo. E era comum o seguinte, a gente vai passando pelos galpões e é comum encontrar fotos dos prisioneiros que estiveram aqui em Auschwitz. E observando a data, né, da chegada desse prisioneiro e a data da morte deles, muitos sobreviviam apenas 2, 3 meses, aqueles conseguiam ficar muito tempo aqui, conseguiam sobreviver durante 6 meses. Então isso aqui era realmente o lugar onde possivelmente quem entrava aqui não sairia vivo em pouco tempo. Ele iria acabar morrendo em decorrência das extremas má condições de vida que ele tinha aqui dentro. Todo prisioneiro, quando ele chegava aqui nesse campo de concentração, ele passava por uma rigorosa inspeção médica. Se o médico atestasse que ele estava bem de saúde, ele ficava aqui aprisionado e aí ia acontecer isso, ele ia ter aí um pouco tempo a mais de vida. Se o médico nazista averiguasse que ele tinha algum problema de saúde, ele era mandado imediatamente para a câmara de execução e acabava sendo executado. Então era assim que funcionava, né? Só servia aqui nos campos de concentração aqueles prisioneiros que tinham saúde e com o passar do tempo eles iam perdendo essa saúde. Eu estou aqui no extremo, né, no auge do inverno polonês, né? Hoje é dia 19 de janeiro de 2017, então a gente está no auge do inverno. A temperatura aqui gira em torno de -5 a -7 graus. Então assim, você tem que estar bem agasalhado e mesmo assim você sente frio. E a roupa que os prisioneiros utilizavam era aquela roupa que a gente vê clássica nos filmes, né? Aquele que parece um pijama, né? Ficou famoso no filme O Menino do Pijama Listrado, né? Um pijama cinza e azul, com listra branca e azul, cinza e azul, né? Extremamente fino, né? E os caras tinham que correr aqui, né? Tinham que andar aqui pelo campo de concentração no frio extremo, sem agasalho. Então só aí dá pra gente perceber como que era sofrido a situação dessas pessoas. Bom, para terminar, quando os nazistas perceberam que a guerra estava acabando, o comando nazista determinou que fosse feita a chamada solução final. O que era a solução final para eles? Quando os nazistas perceberam que tinham perdido a guerra, eles mandaram que os presos do campo de concentração fossem executados em massa. Então, muitos deles eram mandados, né, para as famosas câmaras de gás, que era um lugar fechado, um cubículo, entrava todo mundo lá, soltava-se o gás e ali morria todo mundo. Após isso, incinerava o corpo, né? E aí deu origem ao que a gente chama do Holocausto, né? O Holocausto judeu. E é tão cruel que era o seguinte: o prisioneiro ele passava aqui nessas condições. Então você imagina, quando o cara chegava, ele não tinha lugar para ele ir ao banheiro direito, ele não dormia direito, ele trabalhava cerca de 12 horas por dia, ele não comia direito, né? Ele ia emagrecendo com o passar do tempo, ele não tomava banho. E a desculpa que os nazistas davam para executar esses caras, eles levavam ele para a cama de gás com a desculpa de que eles iriam tomar banho. Então eles entravam numa salinha lá, toda fechada, aquele tanto de gente. Você imagina, 6 meses sem tomar banho. Quando ele chegava lá, tinha um chuveiro lá. O cara olhava assim, ó, finalmente, vou conseguir tomar um banho. E aí fechava-se a porta, todo mundo trancado lá dentro, soltava-se o gás e todo mundo acabava morrendo, né, de uma forma extremamente cruel. Então, isso daqui, o clima não é legal, realmente. É muito pesado, em diversos locais que você entra, você fica meio que, né, com um nó na garganta mesmo, você percebeu o que aconteceu com essas pessoas, o tanto que elas sofreram, né? Mas vale a pena visitar exatamente para a gente não deixar essa memória ser perdida.
e não esquecer. Como disse um, um historiador aí, que agora eu não vou lembrar o nome, quem não conhece a história está fadada a repeti-la. E a gente não quer que isso aqui se repita. Um detalhe interessante é o seguinte, o Auschwitz hoje é um museu e a entrada é gratuita. Então eles não cobram nada de ninguém para entrar aqui. Eles vivem de doação exatamente porque o objetivo é esse, não é ganhar dinheiro com o sofrimento das pessoas que viveram aqui, né? Então você vem aqui como memorial em homenagem a essas pessoas, não paga nada, tem o horário das visitas individuais, aqueles que querem fazer a visita sozinho, e o horário das visitas guiadas, né? A única coisa aí que eu gastei, por exemplo, né, como eu estou na Cracóvia, hospedado na Cracóvia, eu só gastei o transporte de trem, né, da Cracóvia até aqui em Auschwitz, que custou 9 zlotys, que é a moeda aqui da Polônia, que dá cerca de R$ 7. R$ 7 para vir e R$ 7 para voltar. Então é uma visita aí que o gasto que você tem é irrisório, né? Exatamente aqui é um lugar de memória, um lugar de homenagem a esses que passaram aqui. Bom, para terminar, né, a dica, não vou falar muito não, mas assiste lá, né, o filme A Lista de Schindler, né, dos diversos filmes que tem, que a gente sabe que fala sobre o Holocausto, sobre os campos de concentrações, né, O Menino do Pijama Listrado, A Vida é Bela, né, para mim todos são bons, todos são ótimos filmes, é até difícil escolher um, mas o que eu prefiro, o melhor para mim é A Lista de Schindler. Assiste lá, filme ganhador de Oscar, e vale muito a pena assistir esse filme, é um dos filmes mais emocionantes que eu já vi na vida.